Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 1 de 1 aos Coríntios. Vamos começar a leitura aqui no versículo 10. O assunto desta palavra é as dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Veja se você está exigindo sinais ou se você está buscando sabedoria. Sabedoria dos homens. Busca a sabedoria de Deus, que é pela humildade, pela simplicidade, pela revelação do Espírito Santo. Então faça uma análise de você mesmo, se você olha buscando sinais, milagres, ou se você olha buscando sabedoria, um homem sábio pregando a palavra de Deus, cheio de subterfúgios, de palavras corretíssimas, de uma gramática impecável. Veja, analise você mesmo. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A única sabedoria que nós devemos buscar é a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a pregação de Jesus Cristo, a salvação por Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, que é a vitória nossa, é a ressurreição de Jesus Cristo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então, as pessoas que pensam que são muito sábios e poderosos, eles não dão ouvidos à pregação da palavra de Deus. Eles se julgam sabedor de tudo. E com isso eles não dão valor, porque normalmente a palavra de Deus chega até nós por pessoas humildes e simples. E os grandes e poderosos, presunçosos, não ouvem, não dão valor, porque
porque vede, irmãos, a vossa vocação. Então aquele que foi chamado, veja a vossa vocação e a sua sorte. Tão grande sorte nos coube, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os nobres que são chamados, nem muitos os poderosos. Então está escrito aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Dá uma conferida aí. E baixa um pouquinho, seja humilde, dê valor à pregação da palavra de Deus. Não olhe para o mundo comparando, os crentes, aqueles que buscam servir a Deus são pessoas simples, eu não quero estar no meio desse povo. A pessoa não fala, mas lá nas entrelinhas, no seu subconsciente, é isto que a pessoa diz. É um povo simples demais. Não, mas a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que pensam que são sábios segundo a carne. Põe isso na sua cabeça, que o Senhor Jesus veio, Deus veio convidou todos, mas os humildes das periferias é que aceitaram o convite do Senhor. Tem uma parábola das bodas que o Senhor enviou o convite para as pessoas, para todos, e todos foram escusando, foram dispensando aquele convite, dizendo que não podia ir por causa de uma coisa, outros eu tenho que lavrar a terra, comprei umas juntas de bois, tenho que lavrar a terra, preparar a terra para o plantio, ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer meus negócios, eu tenho que comprar, tenho que vender, eu tenho que produzir, eu tenho que cuidar da minha empresa, eu tenho que cuidar da minha lavoura, e foram deixando o convite de Deus de lado. Então esta parábola é a respeito do reino de Deus. O convite chega às pessoas como está chegando agora o convite da palavra de Deus. Quantos que vão dar ouvido a isso? Vão continuar na pressão, na correria do dia a dia? Poucos há que dão ouvidos ao chamado de Deus. Então, veja que são poucos os sábios e poderosos e que são chamados, que obedecem à palavra de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, que não têm aparência nenhuma, para aniquilar as que são, as que pensam que são alguma coisa, mas também não são nada. Acaba tudo, termina, toda a glória deste mundo material, física, ela se acaba. Observe a flor, uma erva, cresce a planta, nasce o botão, abre aquela flor linda, mas por poucas horas, logo ela se murcha e seca e cai. E assim é a vida humana. O homem, nós vamos nos aniquilando com o passar do tempo. Então não se glorie na sua formosura, na sua intelectualidade, na sua sabedoria, mas busque essa sabedoria aqui. É diferente, o mundo não vê ela como uma sabedoria, mas vê uma coisa para segundo plano. Muitos se envergonham da cruz de Cristo, de carregar uma Bíblia embaixo do braço. Muitos desprezam isso e acham que é uma coisa ridícula, mas essa é a verdadeira sabedoria, porque diz a palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então tema, adquira esta sabedoria de graça, sem pagar nada. É só buscar a misericórdia de Deus em oração, que você já começa a adquirir a sabedoria. E lendo a palavra de Deus, as coisas vão se clareando, o mundo espiritual vai se abrindo para você. A esperança da vida eterna manifesta no seu coração,
as virtudes de Deus. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Porque nenhuma carne vai se gloriar diante de Deus. Ninguém vai dizer: eu consegui porque eu me esforcei, porque eu fiz isso, eu busquei porque eu sou inteligente, eu sou sábio. Não, pela humildade, você recorrendo a Deus, você recebe todas essas coisas. Recebe a luz de Deus, o discernimento, o azeite puro no seu coração, as virtudes de Deus, a alegria, os dons celestiais, os dons de Deus, você recebe gratuitamente. Basta você se apresentar diante de Deus em humildade, confessar os seus pecados e falar: Senhor, mostra o caminho, mostra-me o caminho, Senhor, como devo servir a Ti aqui na terra, Senhor. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ninguém vem ao Pai? Porque Ele está junto do Pai. Ele não está longe do Pai, senão Ele falaria: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está junto do Pai e o Pai está junto dele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Então aquele que se aplica e busca a Deus, esse está em Jesus Cristo, que foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Glória a Deus. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor e não em si mesmo. Não se ache que as coisas acontecem pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, mas é pela misericórdia, pela graça de Deus, que as coisas espirituais acontecem na nossa vida. Então, ele começa essa palavra repreendendo eles sobre as dissensões que havia em Corinto, na igreja de Corinto, as dissensões na igreja de Corinto. Então ele rogou a eles que tivesse o mesmo pensamento, o mesmo espírito, a mesma união, porque uns torciam, uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros diziam que era de Pedro e outros de Cristo. Nós temos que dizer que somos todos de Cristo, porque Apolos pregou, Paulo pregou e Apolos regou, mas quem dá o crescimento, quem deu o crescimento é Deus. Como agora estamos pregando a palavra de Deus, anunciando, mas somos meros pregadores e evangelistas diante de Deus, porque aquele que prega o evangelho é um evangelista, ele se torna um evangelista. E todos nós, todo crente, ele é um evangelista. Uma hora ou outra ele está falando de Cristo, da salvação para alguém. Glória a Deus. E portanto seja esperto, dê ouvidos ao convite do evangelho de Deus, do evangelho da salvação. Então não podemos ter as nossas preferências. Eu prefiro o pregador tal, o pregador B, o pregador C ou D. Não, preferimos a palavra de Deus e a sua virtude e a justiça de Deus. E as demais coisas o Senhor acrescenta para nós. Nós buscando a Deus, o Senhor acrescenta em oração, rogando a Deus. Deus sabe o que você precisa, o que a sua família precisa. Basta se humilhar e buscar a Deus. Portanto, quando somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui é um mistério, nas palavras do batismo, o ancião, quando batiza, ele diz: em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ele não diz: eu te batizo, porquanto ali ele está representando Cristo, e você sendo batizado, estamos dessa forma sendo batizados pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
Deus abençoe você, a sua família, Deus seja louvado. Amém.